Pronto, gravando. Então, agora eu vou revisar só os tipos de especiação e a gente dá prosseguimento com o conteúdo. Como ontem eu falei para vocês, né, a especiação é um processo que dá origem a novas espécies. E aí esse processo ele pode se dar de diferentes maneiras. Tá? Os tipos de especiação, está apresentando aí para vocês, gente? Pronto, ótimo. Os tipos de especiação, né, que nós vimos, deixa eu colocar aqui. Pronto. Os dois principais é o tipo alopátrica e simpátrica, que geralmente é o que é abordado nos livros, como eu tinha falado para vocês anteriormente, tá? Mas hoje a gente sabe que existem vários outros tipos, tá certo? E aí eu selecionei esses 4 porque são os 4 tipos que mais são cobrados nos vestibulares e no exame, que é o Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Na especiação alopátrica, o que vai diferenciar, o que vai definir? Nós teremos sempre uma barreira física, uma barreira geográfica que irá separar a população em 2 grupos, como vocês podem ver aí na imagem D, tá? Então, quando eu falo em especiação alopátrica, eu estou falando da existência de um isolamento geográfico, ou seja, apareceu algum tipo de barreira, seja um rio, ou seja uma fissura, uma barreira física que separou a população em 2 grupos, grupo A e grupo B, fazendo com que os indivíduos desses grupos eles não consigam mais entrar em contato. Então, o fluxo gênico, ou seja, a passagem de material genético entre esses indivíduos, nos 2 grupos, ela é interrompida. O fluxo gênico é interrompido. Então, isso caracteriza a especiação alopátrica, tá certo? Na especiação simpátrica é o oposto, tá? Eu tô pegando primeiro os extremos. Então, quando eu falo em especiação simpátrica, eu estou falando daquela especiação que ocorre no mesmo local. A população ela não é dividida por uma barreira física, ou seja, não existe isolamento geográfico na especiação simpátrica. Os grupos A e B são definidos no mesmo ambiente, como vocês podem ver aqui na imagem B. Então, na D, a gente tem uma fissura aqui no meio, dividindo a população em 2 grupos, tá certo? Praticamente com a mesma quantidade de indivíduos. Na população da imagem B, a gente pode ver que não há fissura, ou seja, não há isolamento geográfico. O que ocorreu aqui foi apenas isolamento reprodutivo. Então, a especiação simpátrica não tem isolamento geográfico, não surge barreira física, e a alopátrica, sim, surge uma barreira física, tá certo? Para depois só surgir o isolamento reprodutivo. As outras especiações ocorrem da seguinte maneira. A especiação peripátrica, ela é um tipo de especiação alopátrica, certo? Essa especiação, ela se diferencia da alopátrica, por quê? Só pelo fato de que os grupos que foram divididos, eles possuem tamanhos diferentes. Ou seja, uma pequena parcela só é dividida da população e aí ela se diferencia. Essa, gente, é a única diferença, tá? Então, na peripátrica, peri ocorre perto, tá certo? Mas ocorre uma divisão. Ocorreu o isolamento geográfico, mas uma pequena porçãozinha só da população foi separada. O que diferencia da alopátrica, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? E, por fim, a especiação parapátrica, ela é o tipo de especiação contínua, ou seja, quando eu olho para a imagem, eu não vejo apenas 2 grupos de indivíduos com 2 características diferentes. Eu não vejo apenas extremos. Eu não vejo só insetos verdes e insetos azuis, tá? Existe um certo número de indivíduos que vão estar entre essas 2 características, essas 2 espécies. Entende? Então, há uma progressão, gente. Não é que ocorreu uma divisão e
surgiu as duas espécies. Não. Uma espécie, ela foi se modificando, passando por transformações e dando origem a uma outra espécie, tá certo? Então, no mesmo ambiente, eu percebo que tem isso. João Ives perguntou, tipo uma mutação? João Ives, geralmente ocorre mutação em todas, tá certo? A mutação, ela é, digamos, um dos pontos chaves, a base, para que ocorra evolução biológica, tá certo? Então, provavelmente em todas esses processos de especiação, ocorreram mutações, né? E aí, esses indivíduos que foram mutados, que sofreram a mutação, eles, de certa forma, impregnaram essas características novas das mutações no seu organismo e perpetuaram, ou seja, surgindo assim uma nova característica e posteriormente uma nova espécie. Então, se vocês, professora, mas é muito difícil lembrar. Gente, a dica é, coloca os dois, pensa nos dois extremos primeiro. Quais são os extremos? Alopátrica e simpátrica. São as especiações que são mais cobradas, tá certo? Alopátrica tem barreira física, simpátrica não tem barreira física, tá? A especiação ocorre no mesmo ambiente. Esses são os extremos. Entre esses dois tipos de especiações, a gente tem outros tipos. A peripátrica, pensa bem, periferia, né? Ou que quer dizer também perto. Aí você vai lembrar, bom, perto de quem? Perto da população original. Então, foi só um grupo, um pequeno grupo, né? Eu sempre tento associar pequeno. Foi um pequeno grupo que se distanciou ou se separou da população maior, da população original e se diferenciou, tá? Tem isolamento geográfico, por isso que a gente fala que é um tipo de alopátrica. A parapátrica, ela é o quê? Quando ocorre continuidade. É a única especiação onde, se eu olhar para a imagem, eu vou ver além de duas espécies, ou seja, além de duas características. Como vocês podem ver aqui não tem só insetos verdes e azuis. Tem uma espécie com uma coloração intermediária. Então, é a única especiação que ocorre isso, tá certo? Entenderam? Entenderam, pessoal? Ficou mais claro agora? Vocês entenderam? Ótimo. Agora, dando continuidade, porque, meu Deus do céu, nossa aula voa, já é 11h22. Dando continuidade, mas é bem tranquilo aqui, no finalzinho desse conteúdo, tá? Nós vamos falar, como eu já falei para vocês, sobre as outras duas categorias taxonômicas, aliás, que são os reinos e os domínios, tá? Bom, os reinos dos seres vivos, eles passaram por várias modificações e ainda estão passando, tá? Então, vários autores dividiram os seres vivos em reinos. Então, aqui vocês podem ver que existiu toda uma evolução nos modelos dos reinos, né? Então, no tempo de Aristóteles e de Linneu, por exemplo, existiam apenas dois reinos, o animal e o vegetal, que era o plantae. E aí, ao longo do tempo, novos cientistas foram construindo, elaborando novos modelos para os reinos. Hoje, nós trabalhamos com esse modelo aqui do Iteker, que é o modelo onde a gente tem 5 reinos dos seres vivos. Então, todos os seres vivos, eles são agrupados nesses 5 reinos. Professora, então, esses são os reinos que nós chegamos até a classificação final? Não, a classificação final, ela está longe de ser elaborada, tá, gente? Então, a gente estuda esses reinos, mas hoje
hoje, a gente está tentando inserir mais os domínios, que é a outra categoria que a gente vai ver mais à frente. E eu vou explicar por quê, tá bom? Mas é importante que a gente saiba por quê, porque os vestibulares ainda cobram, tá, esse modelo aqui. Então, tem muitas questõezinhas que eles trazem. Segundo o modelo de Whittaker, os reinos são divididos em tal, tal, tal. Então, provavelmente, alguns anos para frente, alguns dos reinos aqui que a gente vai trabalhar vai entrar em desuso, mas para hoje, como vocês vão prestar vestibular esse ano e para o ano que vem, é importante vocês saberem disso. Então, hoje nós temos, né, segundo a classificação mais aceita, os seres vivos dispostos em 5 reinos, tá? Que é o reino Monera, onde estariam incluindo 2 grupos de bactérias, tá? As eubactérias, que seriam as bactérias normais, normais entre aspas, e as árqueas, que aí seriam as bactérias extremistas. O que são essas bactérias extremistas? São bactérias que vivem, na verdade, em zonas de perigo. Zonas de perigo para outros seres vivos. Por exemplo, bactérias que conseguem viver em lagos que são extremamente salinos, tá? São arquibactérias. Bactérias que conseguem viver em algas termais, que têm temperaturas muito altas, ou em águas que têm temperaturas muito baixas. Então, são bactérias que vivem em situações extremas, tá? E por isso que elas são chamadas de bactérias extremistas. São chamadas de árqueas bactérias. Então, o primeiro reino é o reino Monera. A gente vai ver cada um desses reinos. Depois, nós temos o reino Protoctista, tá? E no reino Protoctista, nós temos as algas como um grupo e nós temos os protozoários como o segundo grupo do reino. Depois, nós temos o reino Fungi, que é onde está localizado os fungos. Depois temos o reino das plantas, que é chamado de reino Plante. E reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, são esses 5 reinos que a gente tem hoje, tá? E aí, não esquecer, né? Esses reinos, como a gente pode ver, eles vão formar uma categoria superior que é o domínio, né? Então, o domínio é a última, né, a categoria mais superior e é formada por vários reinos. No nosso caso, que a gente está trabalhando com esse sistema de classificação, o Whittaker, a gente tem 5 reinos, tá? Qual a problemática? Vou falar da problemática, depois a gente volta para caracterizar os reinos, tá? O que aconteceu? Estudando, né, fazendo comparações moleculares, comparando os organismos a partir do RNA ribossômico deles, hoje os cientistas eles elaboraram um novo sistema de classificação, que são os domínios, tá? E provavelmente no futuro essa classificação aqui, no futuro assim, bem próximo, daqui a 2, 3 anos, essa classificação aqui que vai ser validada, tá? Então, nós temos hoje 3 domínios e 5 reinos, certo? Os domínios, como eu falei para vocês, são as categorias superiores. E aqui eu defini para vocês quais são esses 3 domínios. O primeiro domínio é o domínio Arqueobactéria, tá? Nesse domínio aqui, gente, vai ficar aquelas bactérias extremistas que eu falei para vocês. São bactérias que vivem em situações extremas. Situações como, professora? Situações ambientais. O segundo domínio é o domínio Eubactéria, que é também um domínio de bactérias, tá? Só que essas bactérias são as bactérias que a gente chama de bactérias normais, que não são as bactérias extremistas. Mas, professora, pode ter 2 domínios para o mesmo grupo de seres vivos, que são bactérias? Pode. Por quê?
Porque a partir dos estudos, eles viram que as bactérias extremistas, elas são muito diferentes, né? A questão do RNA ribossômico delas, o seu funcionamento, elas funcionam de forma muito diferente das bactérias normais, ditas normais. Por isso que elas foram colocadas em um domínio separado. E o terceiro domínio é o domínio eucarioto, que aí, gente, fica todos os outros seres vivos, exceto as bactérias. Tá? Qual é a problemática? A problemática é que nós tínhamos apenas um reino para as bactérias, que era o reino Monera. Tá? Logo, o reino Monera ele vai estar tanto no domínio Arqueobactéria como no domínio Eubactéria. Entenderam? Estão entendendo? Estão entendendo? Eu preciso que vocês respondam para a gente voltar. Beatriz disse que entendeu. Luiz Carlos entendeu. Ives entendeu. Pronto, pois bem. Aí, o que que acontece, gente? Como a gente tem aqui, ó, nós temos 3 domínios, tá? O domínio eucarioto entre todos os outros seres vivos, só que aí fica 2 domínios para um reino só. Aí, o que foi que eles fizeram? Hoje, a gente já está começando a excluir o reino Monera, tá? Então, o reino Monera, tipo, ele não existe mais, tá? Existe as árqueas, que vão estar no domínio arqueobactéria, existem as eubactérias, que vão estar no domínio eubactéria, e os outros seres vivos vão estar no domínio eucarioto, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aqui a atençãozinha. Por quê? Porque o reino Monera, provavelmente, a nomenclatura reino Monera vai deixar de existir, tá certo? E eu estou passando isso para vocês de antemão, porque daqui que os livros venham trazer essa modificação, gente, ó, vai ser muitos anos mais à frente. Mas, assim, é bom a gente, vocês estarem informados sobre isso, né? É uma atualização interessantíssima. Porque o reino Monera, a classificação em si, provavelmente vai entrar em desuso. Porque a gente tem 2 domínios, né? Arquea, bactérias, eubactérias, que pertencem, de certa forma, a bactérias em geral. Então, o reino Monera, de certa forma, participaria desses 2 domínios. Então, só para a gente relembrar aqui, né? Arqueobactérias são formadas por bactérias extremistas, eubactérias, bactérias ditas normais, e domínio eucarioto são todos os eucariontes, ou seja, todos os outros seres vivos vão estar incluídos aqui, tá? Protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Aí, a partir de agora, a gente vai ver só algumas características principais de cada reino, tá? E por que a gente coloca os indivíduos em cada categoria dessa aqui. No reino Monera, que foi o reino que eu falei para vocês, que é composto por bactérias, nós vamos encontrar tanto as bactérias extremistas como as bactérias ditas normais, tá certo? Que são as eubactérias. Então, aqui a gente vai encontrar arqueobactérias e eubactérias. Deixa eu ver aqui. Certo. Qual a principal característica? Gente, existe 3 tipos de classificações que são importantíssimos e que vocês têm que sair do primeiro ano sabendo pelo menos disso, tá? A classificação quanto ao número de células, a classificação quanto à organização e a classificação quanto à obtenção de alimento. Isso com certeza vocês já viram no primeiro ano. Os indivíduos, eles são classificados quanto à quantidade de células em unicelulares ou pluricelulares, tá? Quando é que o indivíduo ele é uni? Quando ele só tem uma única célula. Uni vem de o prefixo uma única célula. Quando é que o indivíduo ele é pluricelular? Quando ele é constituído por 2 ou mais células. Tá? Por exemplo, nós somos seres pluricelulares porque nós temos várias células.
tá? As bactérias, elas são unicelulares porque elas são constituídas apenas por uma única célula. Quanto à organização celular, os indivíduos eles podem ser classificados em procariontes e eucariontes. O que é um indivíduo procarionte? O indivíduo procarionte, gente, é um indivíduo que não tem núcleo. Ele não tem organização nuclear, tá? Então, são seres mais primitivos. Os indivíduos que são eucariontes, eles têm núcleo na célula. Então, toda célula que tiver um núcleo definido, ela é chamada de eucariótica. Toda célula que não tem núcleo, que o DNA dela, por exemplo, está todo desorganizado na célula, ela é chamada de procariótica. Pro vem de primitivo. Por quê? Porque são os seres mais primitivos, que não têm organização celular. E terceira classificação é a nutrição, ou seja, a obtenção de alimento, tá? Os indivíduos, eles são classificados em autotróficos e heterotróficos. O que é trófico, né? O que significa trófico? Significa alimento, tá? Então, quando eu falo assim, autotrófico, eu estou falando que eu estou obtendo o meu próprio alimento. Eu estou obtendo o meu próprio alimento. Estou produzindo o meu próprio alimento. Então, os indivíduos autotróficos são indivíduos que produzem o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas que fazem fotossíntese. Elas fazem a fotossíntese e, com esse processo, elas produzem o seu próprio alimento. Então, elas são autossuficientes em relação à alimentação. Elas são autotróficas. Os indivíduos que são heterotróficos, trófico, alimento, hetero quer dizer o quê? Diferente. São indivíduos que obtêm o alimento a partir de um outro indivíduo, ou seja, de um indivíduo diferente. Quem são os indivíduos heterotróficos? Um exemplo, nós, animais. Nós precisamos de outros seres vivos para se alimentar. A gente não faz fotossíntese. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. A gente precisa de materiais que são provenientes de outros seres vivos. Então, nós somos heterotróficos. Deu para entender? Todo mundo conseguiu relembrar esses três conceitos? Fácil, né, gente? Pode repetir de novo os três conceitos que eu não escutei direito? Que deu uma travada na voz da senhora aqui para mim. Certo, posso sim. Então, vamos lá de novo. Quanto à quantidade ou ao número de células, nós classificamos em unicelulares ou pluricelulares, tá? Os indivíduos que são unicelulares são indivíduos que possuem uma única célula. Uni vem de um. Os indivíduos que são ou seja, é só lembrar, plural, vários, eles são caracterizados por ter várias células, tá certo? E aí eu dei o exemplo para vocês. As bactérias, elas possuem uma única célula, então elas são unicelulares. Os animais, eles possuem várias células, então eles são pluricelulares. A segunda classificação é quanto à organização da célula, tá? Quanto à organização celular. Os indivíduos que não possuem núcleo, ou seja, as células que não possuem núcleo, elas são chamadas de procarióticas. Pro vem de antes, primitivo, tá? São indivíduos que têm uma organização mais simples. Não possuem núcleo, o material genético está desorganizado na célula. Os indivíduos que têm núcleo, que têm células com núcleo, que têm o material genético organizado, eles são chamados de eucarióticos, certo? São chamados de eucariotes. E, por último, a terceira classificação é quanto à nutrição, tá? E aí a gente define seres autotróficos, aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, eles são autossuficientes. Um exemplo, as plantas. Elas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. São autotróficas. Já
os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. A gente não consegue produzir, por exemplo. A gente está sempre se alimentando ou de outro animal ou de outro vegetal. Outro não, ou de um vegetal ou de outro animal. Então, nós precisamos de um outro indivíduo para se alimentar. Então, a gente é chamado de heterotróficos. Nós somos chamados de heterotróficos por causa disso. Entendeu agora? Todo mundo entendeu, né? Por que isso é importante? Porque são essas classificações que vão me dizer o que pode estar no reino Monera, o que pode estar no reino Protoctista, no reino Fungi, no reino Planta e no reino Animalia, tá? Então, vamos lá. E é importante que vocês copiem isso aí, gente, porque eu não coloquei nos slides, eu não gosto de colocar texto nos slides, então... Mas, assim, em qualquer fonte você vai encontrar falando sobre isso, tá? Livro ou internet. Só colocar lá Reino dos Seres Vivos, você vai encontrar. Então, bem rapidinho aqui. No reino Monera, falei para vocês, são as bactérias extremistas, que são chamadas de arqueas, e as bactérias ditas normais, eubactérias. Quais são as características do reino Monera? Todos os indivíduos do reino Monera são unicelulares, uma única célula, são procariontes, não tem núcleo celular, e podem ser autotróficos ou heterotróficos. Sim, vai ter bactérias que vai produzir o seu próprio alimento, porém tem algumas outras bactérias que não vão conseguir e vão se alimentar de uma outra matéria, tá? Então, no reino Monera, todos os indivíduos, todas as bactérias são unicelulares, são procarióticas e podem ser autotróficas ou heterotróficas, tá? E essas bactérias, elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas estão desempenhando papéis diferentes no ambiente. Então, se você olhar, se você pesquisar, você vai ver que as bactérias, elas possuem importância ecológica, econômica, farmacêutica, tá? E também, além alimentícia, né? E além disso, elas também têm uma habilidade patológica, porque elas podem estar promovendo doenças, tá? Isso, não se preocupem, a gente vai ver isso bem direitinho à medida que a gente for estudar os reinos dos seres vivos. A gente vai estudar cada um deles. No reino protoctista, como vocês, de certa forma, né, gostam de pesquisar pela internet, pode ser que vocês encontrem a nomenclatura reino protista. Só que essa nomenclatura ela está em desuso, não se utiliza mais. O nome correto hoje é reino protoctista, com esse Czinho aí, ó. Protoctista. Por quê? Porque foi inserido novos indivíduos nesse reino. Aí, para simbolizar isso, trocaram o nome por protoctista, certo? Nesse reino, gente, nós iremos encontrar algas, que são esses indivíduos aquáticos aí que vocês estão vendo, ó, que parece planta, tá vendo? Tem uma estrutura parecida com planta, mas não é. Não tá no grupo dos vegetais, não, tá certo? São protoctistas, são chamados de algas. E nós teremos também protozoários, que são indivíduos unicelulares, como nessa foto rosinha que você pode ver aqui, ó. São indivíduos unicelulares que vão estar promovendo doenças. Por exemplo, a doença de Chagas é promovida por um protozoário, tá? Então, no reino protoctista, nós temos dois grupos, algas e protozoários, tá certo? Quais são as características desse grupo? Bom, como a gente tem dois grupos distintos, eles vão ter características mais amplas. Então, eles podem ser uniopluricelulares, tá? Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos e todos serão eucariontes, tá? Os únicos seres que são procariontes são as bactérias. A partir do reino protoctista, todos serão eucarióticos, serão eucariontes. No reino fungi, nós temos os fungos,
tá? E aí, os fungos, eles também têm uma grande importância econômica, ecológica, farmacêutica, alimentícia, tá? Se vocês sentirem curiosidade de pesquisar sobre, vocês vão conseguir visualizar isso, mas a gente vai ver também mais sobre eles mais na frente. Quais são as características dos fungos, né? As básicas. Existem fungos que são uni- ou pluricelulares. Todos são eucariontes, como eu falei para vocês, né? A partir de prototista, todos são eucariontes. E todos são heterotróficos. Tá? Nenhum aqui nesse grupo é autotrófico. Então, aqui para mostrar para vocês a importância dos fungos, né? Então, a partir das leveduras, que é um tipo de fungo que é produzido às cervejas, às bebidas, de modo geral, né? Fermentadas. A partir de um fungo também foi construído o primeiro antibiótico, a penicilina, e vários outros papéis que eles vão desempenhar no ambiente. No reino plant, nós temos as plantas. E aqui, gente, todas as plantas elas serão pluricelulares, eucarióticas, só um minuto. Pronto. Eucarióticas e autotróficas. É o único grupo que é inteiramente autotrófico, tá? Todos os indivíduos vão produzir seu próprio alimento, que é através da fotossíntese. E, por último, nós temos... Pronto. E, por último, nós temos o reino animalia, que é o reino mais extenso. É o reino, digamos assim, mais complexo, né? Em diversidade, onde a gente tem desde indivíduos, gente, aquáticos super simples, até indivíduos mais complexos, como os mamíferos, os répteis e as aves. No reino animalia, nós teremos as seguintes características. Todos serão pluricelulares, todos serão eucarióticos e todos serão heterotróficos, tá? Não tem nenhum animal que realize fotossíntese, pelo menos sozinho, não, tá certo? Sozinho ele não realiza fotossíntese. Então, todos serão heterotróficos. Ah, professora, mas eu não vou conseguir decorar isso tudo. São muitas informações, são muitas caracterizações, realmente. Então, a dica que eu dou é o seguinte: faça um mapa conceitual e pegue as principais diferenças entre os reinos. Porque com a diferença, você vai saber definir o que entra naquele reino ou não, tá? Na atividade de hoje, eu construí uma tabela para vocês preencherem justamente com essas características. Por quê? Porque vai facilitar o estudo de vocês depois e vai facilitar vocês também a conseguir, de certa forma, capturar todas as características que eu acabei de falar aqui. Certo? Gente, vocês querem que eu volte? Alguma dúvida? Pergunta? Questionamento? Indagação? Pronto. Eu vou subentender que está todo mundo entendendo, tá? Agora, vamos praticar um pouquinho. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente responder. Primeira questão. Alguém pode ler para mim, minha gente? Cadê a Anne? Anne, lê aí para a gente. Em um dos três domínios são encontrados apenas organismos eucariontes, como animais e plantas. Esse domínio é chamado de Qual é o domínio? letra A, Monera, B, Procária, C, Árquea. D, Eucária e E, Bactéria. Qual domínio são encontrados os organismos eucariontes? Letra D, Eucária. Né? Como eu tinha falado para vocês. No domínio, pela lógica, né, gente? Se no domínio Árquea estão as bactérias extremistas
no domínio eubactéria estão as bactérias normais, logo, esses dois domínios, eles são procarióticos. E o único domínio que tem eucariontes é o domínio eucário, como o nome já fala, já diz. Próxima questão. Quem pode ler? Atualmente costuma-se agrupar os seres vivos em três domínios. De acordo com a classificação, os organismos procariontes estão agrupados: A. Exclusivamente no domínio Archaea. B. Exclusivamente no domínio Bactéria. C. Exclusivamente no domínio Eucária. D. Nos domínios Archaea e Bactéria. E E. Nos domínios Bactéria e Eucária. E aí, o que vocês acham? Eu acabei de falar. Qual é a alternativa certa? Letra D, isso. Os organismos procariontes, que são as bactérias, estão nos dois domínios, Archaea e Eubactéria, ou bactéria, certo? Então, a questão certa é a letra D. Certo, João Ives? Próxima pergunta. Em um dos três domínios são encontrados apenas organismos eucariontes, como animais e plantas. Esse domínio é chamado de Monera. Só um minuto, desculpe, foi que eu coloquei repetida. É essa. A reorganização taxonômica dos seres vivos baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos proposta por Carl Woese em 1978 demonstrou a existência de três linhagens celulares conhecidas como domínios. Sobre esse assunto é correto afirmar que A. Os domínios são categorias taxonômicas acima de reino. B. O domínio Archaea inclui bactérias que podem causar doenças ao homem. C. O domínio Eucária inclui fungos, algas azuis, protistas e vegetais. D. O domínio Bactéria inclui organismos encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos. E E. A existência dos domínios não alterou o sistema de classificação dos 5 reinos proposta por Robert em 1969. Pronto. Gente, certo, vamos analisar aqui essa pergunta. Olha só, ele está perguntando, ele está dizendo que sobre o assunto dos domínios, é correto afirmar que, letra A, os domínios são categorias taxonômicas acima de reino? Verdadeiro ou falso? Aquela palavrinha que eu ensinei para vocês. Dó, ré, ficou, faz. Domínio, ele vem antes ou depois de reino? Vem antes. Então, isso quer dizer que é uma categoria superior. Uma categoria acima de reino. Tá correta. Então, a letra A está correta. Também. A letra B. O domínio Archaea inclui bactérias que podem causar doenças ao homem. Gente, se no domínio Archaea estão bactérias extremistas que vivem em situações assim bem adversas, como é que essas bactérias vão entrar em contato com o homem? Não tem como, tá? Então, não, as bactérias extremistas, elas não causam doenças ao homem. Pelo contrário, são as eubactérias, algumas, né, eubactérias que vão causar doenças. Então, a letra B, ela está incorreta. Tá certo? Letra C. O domínio eucária inclui fungos, algas azuis, protistas e vegetais. Inclui só isso? E os animais? Então, tá incompleta, certo? Tá incompleta. Letra D. O domínio eubactéria inclui organismos encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos? Não. O domínio que são encontrados as bactérias extremistas é o domínio Archaea, tá? Eubactéria não é extremista. E por último, a letra E. A existência dos domínios não alterou o sistema de Wittek, que é o sistema dos 5 reinos. Acabei de falar para vocês que com os domínios, o reino Monera, de certa forma, ele deixa de existir, tá? Por quê? Porque seria
um reino para dois domínios, e não é o certo. Então, é falsa porque a existência dos domínios hoje modificou, sim, de certa forma, os reinos de Whittaker, né? A gente não tem mais o reino Monera, tem o domínio Arquea, o domínio Eubactéria, isso, então a letra A, certo? Eubactéria, e depois nós temos o restante dos reinos, né? Que é o reino protoctista, o reino fungi, o reino plant e o reino animal. O reino Monera ele vai deixar de existir, tá certo? No entanto, muitos livros e até mesmo questões de vestibulares e o Enem mesmo ainda traz essa nomenclatura, tá? Mas vocês têm que saber disso. Certo, gente? Então, lá no Class 1, hoje, eu vou liberar para vocês a atividade. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Eu espero que todo mundo tenha entendido, tá? Esse conteúdo de hoje foi mais facinho. E quando eu liberar a atividade para vocês, eu vou liberar uma tabela, como eu falei para vocês. Então, vai estar lá, em cima, os domínios e, de modo vertical, vai estar as características que eu quero que vocês coloquem. E aí, vocês vão construir a tabela colocando, por exemplo, no domínio Arquea, qual a classificação quanto ao número de células? Você coloca lá, unicelular. E assim, você vai preencher todos os espaços. Tá certo? Isso vai ser importante para vocês fixarem o conteúdo e também estudar depois, se vocês quiserem rever o conteúdo que foi dado essa semana. Tá certo? Alguma outra dúvida? Pergunta? Pronto. Esperem só um minutinho, que eu vou fazer a frequência aqui de vocês. Vou colocar aqui os nomes de vocês. E aí eu libero vocês, tá certo? Para vocês avançarem. Adalto, tá aí? Responda, viu, gente? Porque senão eu vou subentender que você deixou só ligado e saiu correndo da aula. Anne, tá aí, né? Sim. Beatriz. Souza. Adalto Pereira tá aí também. João Ives. Luiz Carlos. Presente. Mari Caroline. É Mari mesmo ou é Mary? Mari. Mary. É Mari. Como é, João Ives? É Mary. Pior que tanto faz mesmo, né? Já que tem a pronúncia em inglês. É. PH, que é Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, tu tá aí? Certo. Gomes. Rauan Araújo. Pronto. Então, gente, beijos para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bom final de semana. Façam a atividade e eu vou estar disponível para qualquer dúvida que vocês queiram tirar na parte da tarde, tá certo? Vão lá, hein? A Daltazinha vai encher a barriga. Bom, vão almoçar e até a próxima semana. Agora sim podem sair da sala.